saudações dos jovens adventistas de São Paulo. Reciban los saludos de los jóvenes adventistas de São Paulo. Na minha conferência, nós temos como que 22.000 jovens. En nuestra asociación tenemos 22.000 jóvenes. En la asociación de buenas 6.000 desbravadores. 6.000 conquistadores. Mais de 2.000 aventureiros. Y más de 2.000 aventureros. Esta é a força da igreja. Es la fuerza de la iglesia. O presente e o futuro da igreja. El presente y el futuro de la iglesia. Fico impressionado de vê-los todos reunidos aqui. Estoy muy impresionado de verlos a todos Vindo reunidos de aquí. todos os lugares da Colômbia. Vienen de varios lugares de Colombia. Essa é a nossa festa. Esta es nuestra fiesta. Deus seja louvado por isso. Dios sea alabado siempre por eso. Estamos em 2014. Estamos en el 2014. Quando você olha para 20 anos a mais. Cuando estamos en el 2014, cuando usted mira 2034. 2034. Quantos de vocês, ¿Cuántos de ustedes, se Jesus não voltar, si Jesús no vuelve o regresa, vão chegar lá vamos a llegar a ese año vitoriosos? victoriosos? Eu perguntei quantos. ¿Cuántos vamos a llegar victoriosos al 2034? Ahí vaya para. Amén. Amén. Al pastor le gusta que digamos amén. Certeza? ¿Están seguros? Ganhar com Cristo. Ganar con Cristo. Vencer com Cristo. Vencer con Cristo. Triunfar com Cristo. Triunfar con Cristo. É para poucos. No es para pocos, Para todos que quiserem. pero se puede si usted lo desea. Mas poucos realmente querem. Pero muy pocos realmente quieren. Quantos de vocês estudaram Química? ¿Cuántos de ustedes estudiaron la química? Oh, Bueno, Física? física, Matemática? matemáticas. Essas ciências têm fórmulas. Estas ciencias tienen fórmulas. E são fórmulas precisas, Son fórmulas precisas, exatas. exactas. Se você aplica a fórmula, dá certo. Si usted la aplica, da correcto. Helena de White diz que a salvação, a doutrina da salvação é uma ciência. La señora White dice que la doctrina de la salvación es una ciencia. E desde que eu comecei a ler esse texto, essa cita, Desde que comencé a leer esa cita, se é uma ciência, deve ter fórmula. Se é ciência, deve ter uma fórmula. si es ciencia, debe tener una fórmula. Uma fórmula que, se aplicado, dá certo. Una fórmula que si se aplica, da lo correcto. Ó, quem vai estar vitorioso daqui a 20 anos? ¿Quién va a estar victorioso de aquí a 20 años? Quem aplicar a fórmula. Quien aplica la fórmula. E nós vamos, nos seminários que temos, estudar um pouco essa En los fórmula. seminarios que vamos a tener, vamos a aplicar esta Vamos, fórmula. vamos começar a ver a base dessa fórmula. Vamos a aplicar la base de esta Ver fórmula. como que ela funciona. Vamos a ver cómo funciona. Temos aqui algumas imagens para vocês. Aquí tenemos unas imágenes que vamos a ver. Já ouviram falar dos pássaros migratórios? Ya han escuchado hablar de los pájaros que migran, migratorios. Esse primeiro que vocês vão ver ali, El primero que van a mirar chama-se 30 réis. 30 reales, ártico. Es un pájaro que 30 se llama réis así. ártico. Ele tem mais ou menos 40 centímetros de Él tamanho. tiene más o menos 40 centímetros de largo. Ele faz anualmente uma viagem de 20.000 quilômetros. Él hace un viaje anualmente de 20.000 Ele kilómetros. sai da região do Polo Norte e vai até o Polo Sul. Sale del Polo Norte y va al Polo Sur. E depois de viajar 20.000 quilômetros, Y después de viajar 20.000 kilómetros ficar um período lá no Polo Norte, y de Polo quedar Sul, un tiempo en el Polo Sur, ele volta os 20.000 quilômetros de y novo. regresa 20.000 kilómetros E de nuevo. volta para o mesmo lugar Y vuelve para el mismo sitio de onde ele saiu. de donde él salió. Há um outro pássaro, Hay otro pájaro, se chama... se llama Ai, que nome difícil. Antes da Andorinha doença. Baturuzu. Baturuzu. Ele sai do Canadá. Estão Sale vendo del aqui? Canadá, Aquele pontinho lá vermelho em cima. allá arriba de Canadá en el norte,
e vai para um ponto no Brasil, aqui no litoral do Brasil. y va a la costa de Brasil por Também Paraná vai para a y Argentina después para Argentina e depois volta. y después regresa al Canadá. Não tem passaporte, No tiene pasaporte, não tem visto, no tiene visado, não gasta no gasta nada e viaja 10, 12, 15 mil quilômetros y viaja 10, 12, 15 mil kilómetros e volta, y regresa mesmo lugar. al mismo lugar. Há um outro, Hay otro, pode passar. Além desse, as andorinhas azuis. las golondrinas azules. Golondrina. Vou levar uma vida para saber pronunciar isso aí. Sí, golondrina. Andorinhas azuis. Andorinhas azules. Elas saem ali daquela região do Canadá, dos Estados Unidos, Salen de una región de Estados Unidos o de atravessam Canadá, toda a América Central, atraviesan toda América Central, entra pela América do Sul entran por América del e Sur vai até o sul do y Brasil. va hasta el sur del Brasil, Vai até o sul da África também, hasta el sur de as que vêm da Europa. y Europa. Mais de 100 milhões de andorinhas fazem esse percurso anualmente. Más de 100 millones de golondrinas hacen ese recorrido Cambia cada entre el año predicador y la y ellas regresan No mesmo lugar. al mismo lugar. Há um outro pássaro muito interessante. Hay otro pájaro muy Vem interesante. as revoadas das andorinhas Ahí azuis. vemos todas el halcón peregrino. Ele pesa uns 700 gramas, Él pesa 700 gramos, muito leve, muy liviano, bonito. bonito. Ele vem lá também da América do Norte, do Él Canadá. viene de la América del Norte, Canadá. Todo ano Todos los años ele tira férias él saca las vacaciones em São Paulo. en Sao Paulo. Se viene a Sao Paulo, el halcón peregrino. Gostou de São Paulo? Le agradó Sao Paulo. 10.000 quilômetros 10.000 kilómetros. e volta para casa. Y regresa a casa de nuevo. O que tem esses pássaros ¿Qué tienen estos pájaros? que permite fazer essas viagens? ¿Qué les permite hacer estos viajes? Eles têm um chamado sentido de direção. Ellos tienen sentido de orientación. Eles nascem com esse sentido de Nace por el sentido de la orientación. Há uma espécie de borboleta Hay una especie de mariposa que nasce na Espanha. que nace en la España Anualmente ela viaja para a Holanda. y cada año viaja a Holanda. Na Holanda ela morre. En la Holanda ella muere. Nasce a filha. Nacen los hijos. A filha vive. La hija vive. Morre. Muere. Nascem as netas. Nacen los nietos. E as netas voltam para a Espanha. Y las nietas regresan a España. No mesmo lugar. En el mismo lugar. Que chama, como que ela consegue isso? ¿Por qué lo logra? Sentido de direção. Sentido de orientación. Deus colocou nessas espécies sentido de orientação. Dios colocó en estas especies sentido de Nós orientación. somos a obra-prima da criação. Nosotros somos la obra primorosa de la creación, Mas Deus não colocou em nós o sentido pero de Él no direção. colocó en nosotros el sentido de la dirección. Foi uma falha? ¿Fue una falla? Não, ele tinha um propósito. Tiene un propósito. Ele tinha um propósito. Él tenía un propósito. Nós somos criados assim. Nosotros somos creados así, Eu posso até me rebelar. pero me puedo Eu revelar. posso até achar que está injusto. Yo puedo decir que es Mas eu fui injusto, criado assim. pero fui hecho así. Eu fui criado com essa face. Yo fui Eu hecho tenho con, duas orelhas. con dos orejas, Tenho um nariz. tengo una nariz, Tenho uma boca. una boca. Eu fui criado assim. Fui hecho así. Não dá para chegar para o criador e dizer assim, troca isso aqui. Yo no puedo decir que me Eu cambie. queria ter uma orelha só. Quem sabe a boca devia ser aqui na testa. Puede ser que la boca hubiera sido No aquí en la puedo decir frente. eso. No puedo decir Eu eso. fui criado assim. Fue hecho así. Também fui criado sem o sentido de direção. También fui criado sin el sentido de la E para orientación. ter êxito, Para tener el para éxito, ter ganho, para tener para ter ganancia, sucesso, para tener el éxito, é preciso ter sentido de direção. es necesario tener É sentido o de sentido de orientación. direção que nos ajuda a fazer as escolhas corretas. El sentido de orientación es el que me ayuda a tomar dirección.
¿Qué você vai ter? profesión que le gustaría estudiar? Teología. Teologia. Una futura pastora. Ela vai se casar. Ella se va a casar. Com quem você vai casar? ¿Con quién se va a casar? Não sabe ainda, claro. Né? Ni sabe. Mas ela vai ter que escolher. Va a tener que decidir. Ela vai ter que escolher uma profissão. Va a tener que escoger una profesión. Vai ter que escolher uma igreja. Va a tener que escoger una iglesia. A maioria das pessoas fazem essas escolhas erradas. La mayoría de las personas toman estas decisiones equivocadas. E tomam essas decisões bem jovens. Y toman estas decisiones en la juventud. Meu neto mais velho tem 24 anos. Mi nieto mi nieto mayor tiene 24 años. Já casou. Ya se casó. Já escolheu a profissão. Ya escogió su profesión. Economista. Economía. Mas ainda não escolheu a igreja. Pero todavía no escogió la iglesia. Ele conhece. Él conoce Respeita. y respeta, Mas não escolheu ainda. pero no escogió todavía. Eu oro para que ele escolha. Eu oro para que ele escolha de El maneira pastor certa. está orando para que él tome la decisión correcta. Meu filho Mi hijo escolheu o casamento errado. escogió su matrimonio equivocado. Já está no segundo. Ya está en el E segundo. já está separando. Ya se está separando. Não escolheu a igreja. No escogió la iglesia. Afastou-se da família. Se apartó de la familia. Foi parar nas drogas. Fue a las drogas. 44 anos de idade. 44 años de edad. Agora está voltando para a Ahora família. está regresando. E está dizendo que vai para a igreja. Y está diciendo que va a la iglesia. Mas quanto sofrimento, Cuánto sufrimiento, quanta dor, cuánto dolor, quanta perda. cuánto pérdida. A maioria das pessoas fracassam. La mayoría de las personas hacen esto. Fracassam por quê? ¿Fracasan por qué? Porque ainda quando jovem, Porque cuando son jóvenes, eu não preciso de Deus. yo no necesito de Ele Dios. vai na universidade, Va a la universidad, ele aprende a teoria da evolução. aprende la teoría de la Na teoria da evolução não tem Deus, En la teoría de la evolución não tem Salvador, no hay Salvador, não tem Espírito Santo, no hay Espíritu não Santo, tem os anjos do Senhor, no tienen los ángeles del Señor, mas tem os anjos do demônio. pero tienen los ángeles del demonio. E as pessoas deixam o Criador Las e personas escolhem o dejan al demônio. Creador y escogen al demonio. A mesma escolha que Eva fez no Jardim do Éden. La misma selección que tuvo Eva en el jardín del Edén. Deixou a palavra de Deus e escolheu a palavra da serpente. Dejó la palabra del Señor y escogió la palabra de la serpiente. Em 2034, En el 2034, onde nós vamos estar? ¿dónde vamos a estar? Ganhando com Cristo? Ganando con Cristo, Vencendo com Cristo? venciendo con Cristo. Há uma fórmula. Hay una fórmula. Há uma fórmula para nos ajudar. Hay una fórmula que nos ayuda. Vamos mostrar alguma Vamos a imagem. mostrar una imagen. Então, primeiro ponto da construção desta fórmula. El primer punto de la construcción de esta fórmula, Importante ponto. muy importante punto, Nós não nascemos com sentido de direção. nosotros no nacemos con sentido de orientación. Esse sentido de orientação vai vir de algum lugar. Pode Esa passar. orientación va a venir de algún lugar. Próxima imagem. Esta linha Esta línea, representa o caminho de Deus. el camino de Dios, Eterno, eterno, reto. recto. Em algum momento você entra nessa história. En algún momento usted entra en esa historia, en ese camino. Nós não somos eternos. Nosotros no somos O eternos. Criador é eterno. El Creador es eterno. Em algum momento eu entro nesse caminho. En algún momento Él entra en ese camino E ali começa a minha vida. y allí comienza mi vida. O caminho de Deus é reto. El camino de Dios es recto. O nosso caminho sem sentido de direção, ele pode ser assim. Nuestro camino sin sentido de dirección puede ser un lado. O trabalho durante a vida, El trabajo durante la vida, o esforço, el a esfuerzo, dedicação, la dedicación, é aprender el aprender. a harmonizar o nosso caminho com o caminho de Deus. Lo que tenemos que aprender es armonizar nuestro camino con el camino de Dios. Mas nós não temos sentido de direção. Nosotros no tenemos sentido de dirección. Quem
trabalha diuturnamente para harmonizar o nosso caminho com o caminho de Deus? El que trabaja de noche para que nosotros podamos armonizar nuestro camino con el camino de Él. Quem? ¿Quién lo hace? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Mientras Ele dormimos, é o agente da divindade. Él es el agente de la actividad. O Espírito Santo não é uma pessoa com quem a gente entra em contato uma vez por ano. No, el Espíritu Santo no es una persona con la cual entramos en contacto Una semana una de vez oración. en el año. En una semana de Na oración, semana de reavivamento, en semana de reavivamiento. o Espírito Santo ele é necessário diariamente, El Espíritu Santo es necesario diariamente, porque é Ele que vai trabalhar para harmonizar o nosso porque Él es caminho el que com o caminho trabaja de para Deus. que entremos en armonía con el camino de Dios. É Ele que vai direcionar, vai trabalhar para que façamos as escolhas Él corretas. es el que va a trabajar para dirigirnos, para que E tomemos nós las decisiones correctas. precisamos diariamente do Espírito Y Santo. nosotros necesitamos el Espíritu Santo diariamente. Você está no ponto de fazer uma escolha para o casamento. Usted está en el punto de tomar una decisión para el Candidato matrimonio. e a candidata aparece a pessoa mais brilhante, maravilhosa diante de você. En algún momento aparece la persona más brillante. Você está apaixonado. Está apasionado. Quem já se apaixonou aqui? ¿Quién se ha apasionado aquí? Ninguém? ¿Nadie? Quantos de vocês já se apaixonaram? ¿Quién se apasionó? Ô pastor, Oh, muy pocos. ninguém não sabe o que é apaixonar? La pasión. O que é apaixonado em espanhol? Enamorado. Ah, sí, enamorado. enamorado. Sí, No, ahora es enamorado. Aquí está mi esposa, que es mi amor. Mas é a mesma coisa de apaixonado? No, pero dice apasionado, sí. Apaixonado é quando a gente sente assim aquele calor dentro da gente assim. Apasionado es cuando es muy Você olha para a menina, sente esta. que usted mira a la chica y dice, ella E es, você ella es. sente um calor interno. Siente un calor interno. Aqui na Colômbia é diferente, não tem isso? No, sí hay. Ah, tem isso também? Claro. Mas não parece. Então, quantos de vocês já se apaixonaram de Se verdade? han apasionado, Isso é uma coisa boa. muy Mas enamorados. estar apaixonado sem Cristo, sem a direção do Espírito Santo, Se han apasionado sin Cristo, sin Dios, sin la dirección del Espíritu a Santo. pessoa fica cega. La persona queda ciega. Quem ajuda a abrir os olhos? ¿Quién nos ayuda a abrir los ojos? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Nós não temos sentido de direção. Nosotros no tenemos sentido de orientación. Não faça da sua escolha para o casamento um jogo. No haga de la selección de Pode su dar certo, matrimonio pode não un dar juego. certo. Otro puede dar cierto. Só com Cristo pode ganhar. Solo con Cristo se puede ganar. Só com Cristo nós vamos ter a vitória. Solo con Cristo vamos a tener la victoria. É Cristo, é o Espírito Santo, é Deus que abre os nossos olhos para Es ver. Dios, el Espíritu Santo, que abre los ojos. Próximo, vamos ver a próxima imagem. Esta é a relação correta que existe entre o ser humano e o Criador. La relación correcta es esta, entre Dios el Creador. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Dios nos creó a su semejanza. A su E Ele nos imagen, criou para termos comunhão com Ele. y Él nos creó para tener comunión E con Él. através dessa comunhão vem o sentido de direção. Y a través de esa comunión tenemos sentido de orientación. Por que orar diariamente? ¿Por qué orar cada día? Por que estudar a Bíblia cada ¿Por qué dia? estudiar la Biblia cada día? Porque é dali que vem a direção de Deus. Es porque así orientação. viene la dirección de Dios. Um dia sem oração. Un día sin oración, Um dia sem estudar a un palavra. día sin estudiar la palabra, Um dia sem comunhão. un día sin comunión, É estar na vida, no caminho, sem direção. está en la vida y en el camino sin dirección. Compreende? ¿Lo entendemos? Essa é a importância desse ponto. Lembra dessa mensagem de Jesus? ¿Recuerdan este texto de Mateo 4:4? Nem só de pão viverá o homem, mas De toda palabra que procede de la boca del Señor, o sale de la boca del Señor. por que a palavra do Senhor é importante? ¿Por qué la palabra del Señor es Porque importante? ela dá o sentido de direção para nós. Porque tiene sentido de orientación. O pastor mencionou ontem sobre a construção da casa.
sobre a rocha e sobre a areia. Se lembra? ¿Recuerda usted la historia sobre la roca y la arena? Quem vai estar construindo sobre a rocha? ¿Quién va a estar construyendo sobre la roca? Os que têm o sentido de Los que direção tienen correta. sentido de orientación correcta. Enquanto não vem a tempestade, está tudo bem. Si no viene la tempestad, está todo bien. Mas a hora que surgem os problemas, Pero cuando surgen los problemas, é que se define com quem você andou, com quem ahí se va a você definir esteve. con quién usted va a estar. E pode estar certo. Y puede estar en lo correcto. A filosofia do evolucionismo não vai dar conforto para ninguém. La filosofía del evolucionismo no va a dar para nadie. Nós precisamos de alguém maior que nós, Nosotros necesitamos a alguien mayor, más grande que sustentar. nosotros, para que nos para sustente, nos guiar. para que nos guíe. Era bem jovem. Eu era bem jovem. El pastor era muy joven, 16 anos. 16 años, Eu tinha um amigo mais velho. y él tenía un amigo de más edad, Deveria ter uns 26, 27 anos. tenía unos 26, 27 años. Nós estávamos caminhando numa rua principal da cidade onde eu Nosotros estábamos me criei. caminando en una calle principal E passou um caminhão y pasó un camión soltando aquela fumaça bem dando ese humo no rosto da gente. en el rostro de la... E meu amigo levantou a voz e a mão e disse um palavrão. dijo una grosería cuando le echó el humo del carro a su rostro. O caminhão parou. El camión paró, se detuvo, A porta abriu. se abrió la puerta, E desceu lá o motorista. se bajó el conductor, un señor, Gigante. peso completo, Era 2 vezes maior que o meu amigo. era 2 veces más pesado que el amigo, Foi vindo na direção dele. y se vino directo donde él. E o que foi que você falou? ¿Qué fue lo que usted dijo? E eu estava aqui do lado dele. Y yo estaba al lado de él, Bem menor. bien pequeño, bien Con menor, miedo. con miedo, Mas eu tinha meu amigo. pero yo tenía Y un él era amigo, fuerte. él era Eu fuerte, falei, ele vai me defender. él me va a defender. E quando chegou aquela mala, aquele gigante Cuando assim, llegó ese gigante, el o que conductor, foi que você falou? ¿qué fue lo que usted habló? Nada. 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 Não, você me xingou. Usted me dijo una grosería. Não, Me insultó. No, yo no dije nada. é de amigo assim que precisamos? Es así, amigos, que necesitamos nosotros. Nós temos um amigo maior. Nosotros tenemos un amigo mayor. Esse enfrenta tudo. Él enfrenta todo. Ele nos acompanha. Él nos acompaña. Vamos adiante. Vamos Estamos adelante. construindo a base para essa La fórmula. base para esa fórmula. Outro ponto importante. Otro punto muy importante. Esta é a linha da história do povo de Deus aqui nessa terra. Esta es la línea en la historia del pueblo de Dios en la tierra. Desde o Edém até o novo céu e a nova terra. Desde el Edén hasta la nueva tierra. Ali tem o momento da queda de Ahí Adão e el momento de Eva, la caída, o dilúvio com el Noé. diluvio con Noé. Deus começa de novo a história da igreja. Dios comienza con la historia de la iglesia. Vem Abraão, começa de novo a história da igreja. Comienza con la historia de la iglesia. Vem Cristo e os discípulos, En Cristo começa de novo a história comienza da de igreja. nuevo E chega a y 1844. llega a 1844. E Deus começa de novo a Y história da Dios igreja. comienza de nuevo la historia de la iglesia. E nós fazemos parte dessa Y história. nosotros hacemos parte de esa historia. Nós estamos chegando ali perto da segunda vinda de Cristo. Nosotros estamos muy cerca de la O que segunda vem venida na de Cristo. sequência? ¿Y qué viene? Férias de 1000 anos. Vacaciones de 1000 años. E depois o novo céu e a nova Y terra. después nosotros vamos a Esse é o tempo do grande conflito. Este es el tiempo del gran Há conflicto. forças poderosas em ação. Hay fuerzas Há poderosas en uma acción. luta. Hay una lucha. Uma luta do bem, do mal contra o bem. Hay una lucha entre el bien y el mal. Y E el mal de um contra lado el bien. está Satanás e seus anjos. En ese lado está Satanás con sus E ángeles. ele criou aqui nesta terra os seus agentes. Y él tiene en esta tierra, los crió a sus E agentes. quem são os agentes de Satanás ¿Quiénes nesta son los terra? agentes de Satanás aquí en la tierra? A besta, a imagem da besta, o falso La profeta. bestia, el falso profeta. E eles estão armando a grande Y Babilônia. ellos están armando la gran Que vai Babilonia atacando o povo de para Deus. atacar al pueblo de Dios. E Satanás está lá no mundo chamado secularizado, Y Satanás está en el mundo espalhando as filosofias. derramando filosofías. O evolucionismo é uma delas. Revolución.
A revolução sexual é uma La delas. revolución sexual es una de ellas. As práticas, os hábitos, os costumes estão tudo ali tomando conta. Todo lo que vemos allí de prácticas nocivas. Então, qual é um ponto importante desta fórmula? ¿Cuál es el punto importante de esta fórmula? Nós estamos no meio do grande conflito. Nosotros estamos en el centro, en el medio E del no gran- conflito há mortes. y es un conflicto a E por muerte. enquanto a morte espiritual. Y sobre todo la muerte Mas lá, espiritual. quando chegar a volta de Jesus, haverá a morte eterna. Pero cuando venga Cristo, vendrá la muerte eterna, A perda. la vida. E nós não queremos ganhar apenas nesta terra. Não queremos ser vitoriosos apenas nesta terra. Si nosotros queremos ser victoriosos en esta tierra, Nós queremos estar lá no milênio, não é verdade? nosotros queremos estar en el Nós milenio, queremos estar no novo céu e na nova en el terra. nuevo cielo y la nueva tierra. O maior êxito com Cristo é estar no novo céu e na nova El terra. mayor éxito de Cristo está en el cielo nuevo y la nueva tierra. Estamos aqui de passagem. Estamos aquí de paseo. E este grande conflito, o que é que representa? ¿Y qué representa este gran conflicto? É o dragão contra a igreja. El dragón contra la iglesia. Apocalipse 12, 17. Apocalipsis 12, E o 17. dragão irou-se contra a mulher. El dragón se iró ¿Quién es contra la mujer? ¿Quién es la mujer? E quem é a ¿Quién es la igreja? iglesia? Somos nós. Somos nosotros. Você está dormindo. Ustedes están durmiendo. E o dragão está arquitetando uma maneira para derrotar você no Y outro el dia. dragón está construyendo sus estrategias para derrotarlo. Você não pode levantar, ir para o trabalho, levantar, ir para a escola, levantar, ir para a rua, sem a comunhão. Usted no puede levantarse para ir al trabajo, al estudio sin comunión. Você precisa do sentido de direção. Usted necesita sentido de Precisa da orientación. presença do Espírito Santo. La presencia O de dragão está ativo. Os seus anjos estão ativos. sus ángeles y el dragón están Ele activos. vai dizer assim: hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir derrotar. Hoy no lo logré, pero mañana voy a derrotarlo. E se amanhã ele não conseguir, ele vai dizer: hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou Hoy no conseguir. lo hice, mañana lo voy a lograr. E isso não tem descanso. Y él no descansa É dia e noite. día y noche. E se o dragão está ativo, Y si el dragón está actuando, eu preciso estar nas mãos de Cristo. yo necesito estar en las manos de Eu Cristo. preciso estar vitorioso cada dia em Yo Cristo. necesito estar victorioso cada día. Amém? Amén. E é por isso que vocês estão aqui e nós estamos aqui. Es por eso que nosotros estamos aquí. Porque queremos crescer em Cristo. Queremos crecer en verdade? Cristo. Queremos crescer em Cristo. Pode passar? No grande conflito, En el gran conflicto, Deus coloca em torno de nós uma proteção. Dios coloca alrededor de nosotros una protección. Amanhã e sábado nós vamos estudar um pouco sobre esta proteção. El día sábado vamos a estudiar sobre esa protección. Deus coloca em torno de nós uma proteção se nós Dios buscarmos. coloca a nuestro alrededor una protección sin buscarla. E no grande conflito, Satanás também tem uma maneira de agir. En el gran conflicto, Satanás también tiene una manera de actuar Através do que nós chamamos de astutas ciladas. de astutas emboscadas. Emboscadas. É a palavra boa. Então, no grande conflito diário, dioturno, Nocturno, Satanás está criando astutas, o quê? emboscadas. Você pode imaginar, você está lá dormindo. Usted puede estar durmiendo. Ele se assenta, Él se sienta, ele olha para você. él mira para usted. Qual é a emboscada que eu vou inventar para ¿Cuál es la derrubar? emboscada que voy a encontrar para usted? Qual a emboscada que eu vou fazer para... ¿Cuál es la emboscada que voy a hacer para destruirlo, derrotarlo? Queridos, dioturnamente, dia e noite. Día y noche. Mas Deus também está olhando para nós. Pero Dios también nos está mirando a nosotros. Na frente do seu trono, Al frente de su trono, do santuário celestial, el santuario celestial, há um altar de ouro. hay un altar de oro. E o livro do Apocalipse diz que ali é o altar da oração dos santos. Y el altar de la oración de los santos. Se todos os dias você coloca a sua oração no altar
Si todos los días colocamos la oración de nuestra en el ouro, altar de que oro, está diante do trono de que está Deus, delante del trono de Dios, Satanás não pode destruir. Satanás no puede destruirnos. E você vai ganhar com Cristo. Y usted va a ganar con Cristo. Vai ter uma vitória Va a com tener Cristo. una victoria con Cristo. Podemos ir adiante? Ao longo dessa história, A lo largo de esta historia, nós temos homens e mulheres. hombres y mujeres, Alguns venceram, algunos ganharam. fueron vencedores, Outros perderam. otros fueron perdedores. Quem ganhou, ¿Quién ganó? quem perdeu. ¿Quién perdió? Os que aplicaram a fórmula. Los que aplicaron la fórmula. José José começou mal, comenzó mal, terminou bem. terminó bien. Daniel Daniel começou bem, comenzó bien, terminou bem. terminó bien. Davi David começou bem, comenzó bien, terminó depois después, terminou bem. terminó bien. Sabia que Davi teve 11 esposas? ¿Sabían ustedes que David tuvo 11 esposas? Vê a confusão que é a vida de Davi. Vean la confusión que hay sobre la vida de David. Filhos brigando com os filhos, próprios Hijos irmãos. peleando entre ellos, Eram irmãos de mães diferentes. eran hijos o hermanos de madres diferentes. Enquanto Davi aplicou a fórmula, as coisas caminharam bem. Cuando él aplicaba la fórmula, todo E iba ele bien. não aplicou a fórmula, as coisas caminharam mal. Pero cuando no aplicaba la fórmula, las cosas iban mal. Veja Daniel, Ve a Daniel, ele chega diante da mesa do rei. él llega delante de la mesa del Ele rei. tinha ganho uma bolsa de estudos, Había una beca para estudiantes, 3 anos, 3 años, fazer a faculdade. hacer los estudios de facultad. Cama, comida e dormida, não é? Va a recibir Então, cama, comida e tudo mais. Estudo. todo y estudio. Na melhor universidade La do mejor mundo. universidad del mundo Seria uma Harvard de nossos dias. sería una Harvard en nuestros días. Grande universidade. Gran universidad. Havia uma faculdade de administração. Había una facultad de administración. Os rapazes que entravam na faculdade de administração eram preparados para ser os governadores. Los chicos que entraban Las en la provincias. facultad eran preparados para ser gobernadores en los departamentos, provincias. Sucesso, Éxito, bom salário, un buen salario, tudo garantido. todo con buena garantía. E Daniel chega lá. E aonde era a hospedagem de Daniel? ¿Y dónde era el hospedaje de Daniel? No palácio. En el palacio. Vai à mesa. Ele olha para as coisas que estavam na mesa. Va a la mesa y mira, Não dá para comer. esto no puedo comerlo, Não dá para comer. no da para comer. Por que não dá? ¿Por qué? Onde Daniel aprendeu isso? ¿Dónde aprendió Daniel esto de no comer aquello de la mesa? Na sua casa? En su casa, Na sua família? en su familia, No sacerdote? en el sacerdocio. Verdade ou não? ¿Es verdad? Ele fez uma escolha. Él hizo una buena escolta. Seguiu aquela escolha. Foi-lhe dada a oportunidade de seguir a escolha. Fue dado la oportunidad de decidir. Final de 3 anos. Al final de los 3 años, 10 vezes mais capaz. 10 veces más inteligente, 10 vezes mais. 10 veces más Ganhar com Cristo. ganar con Cristo, Vencer com Cristo. vencer con Cristo. Ministro de duas nações diferentes. Ministro de 2 naciones diferentes, Ganhar com Cristo. ganar con Cristo, Vencer com Cristo. vencer con Cristo.